Jesus. Amém. Glória a Deus que nós chegamos até aqui. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor venha trazer tranquilidade em nossos corações, para que nós venhamos aquietar o nosso espírito, para que nós possamos receber a melhor parte, que é a palavra do Senhor e os seus conselhos. Que o Senhor vá liberando a nossa mente, que o Espírito que habita em nós vá nos habilitando a receber a Tua palavra, que a palavra do Senhor venha testificar em nosso coração, que o nosso coração duro venha ser quebrantado agora. O Espírito Santo tem liberdade aqui nesse lugar. Tu sabes o que foi preparado, aquilo que foi estudado, mas eu me entrego em Tuas mãos e te dou toda a liberdade, Pai. Eu clamo que o Senhor fale através da minha boca, Senhor. Eu clamo que o Senhor faça através da minha vida, e que o Senhor prepare o meu coração, o coração dos meus irmãos, para que nós possamos receber, ó Deus, o que o Senhor falará a nós aqui nessa noite. Quero convidar os irmãos, para que os irmãos possam abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 9. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 9. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Em outra versão vai dizer assim, ó: eis que não sei falar, porque não passo de um jovem. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a tua mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Glória a Deus! E o Senhor nos fala nessa noite, irmãos: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Assim diz o Senhor. E o Senhor, nessa noite, Ele nos diz: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Não temas, igreja, para profetizar a palavra do Senhor. Parte dessa igreja está com a palavra do Senhor em suas mãos. Parte dessa igreja está com a palavra do Senhor em seu dispositivo digital. Não temas ao profetizar as palavras do Senhor. Fiquem à vontade. Sempre se separar. O Espírito irá falar conosco essa noite. Nessa porção das Sagradas Escrituras, agora nós acabamos de ler, aqui se relata o chamado do profeta Jeremias. Jeremias, que tem por seus escritos em hebraico a maior porção das Sagradas Escrituras. Jeremias
como Jonas, ele relutou ao seu chamado inicialmente. Mas não só, meus irmãos, inicialmente, Jeremias, no decorrer da sua trajetória como profeta, por várias vezes, ele tentou abrir mão do seu chamado. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Jeremias proclamou fielmente contra o reino apóstolo de Judá por aproximadamente 40 anos. Irmãos, Jeremias era um profeta diferente dos profetas dos nossos dias. Porque hoje, na rede social, nós vemos os profetas dos nossos dias andando de carro importado. Nós vemos os profetas do nosso dia cobrando pix para profetizar. Os profetas dos nossos dias cobram altos cachês para poder ir até a igreja do Senhor Jesus e ministrar, lembrando que o seu cachê tem que ser pago antes deles saírem de casa. Os profetas de hoje em dia, eles requisitam luxuosos hotéis, eles, nos seus contratos, eles requerem que a sua janta, o seu café da manhã e o seu almoço sejam os melhores restaurantes da cidade. Mas o profeta do Senhor, Jeremias, ele suportou afrontas, Jeremias suportou ameaças, Jeremias foi espancado, Jeremias foi torturado, raptado e Jeremias foi aprisionado. Muito diferente dos profetas que talvez muitos de nós aqui nessa igreja têm seguido e têm gastado seus dias com eles. Talvez alguns de nós aqui nessa igreja tenham ofertado nos ministérios dos profetas que andam de carro importado e às vezes têm segurado para poder ofertar na sua igreja local. Às vezes têm retido para poder investir no ministério infantil, no ministério dos jovens, mas muitos de nós aqui talvez tenham seguido o ministério dos famosos profetas que revelam o CPF na internet. Hoje nós temos profetas famosos na internet com mais de milhões de seguidores que trazem até palavras, revelações do que falecidos têm trazido. A igreja do Senhor Jesus, ela está embriagada. Ela tem recebido profecia até de quem já morreu, desprezando o conselho da palavra do Senhor. Historiadores e os textos nos dão a segurança que o ministério de Jeremias começou por volta de 20 anos. Jovens, Jeremias começou o seu ministério por volta de 20 anos. Jeremias era um jovem, começando a servir o Senhor. O seu reinado se dá início no reinado de Josias, o qual Jeremias cultivava uma amizade. A porção que nós acabamos de ler da palavra do Senhor, ela faz parte do seu primeiro discurso a Judá. Jeremias, ele alegou agir por uma autoridade externa. Jeremias deu segurança ao povo que não falava pelas suas próprias palavras, mas Jeremias falava através da palavra do Senhor. E a pergunta que Deus nos faz aqui nessa noite é se nós estamos falando pela palavra de Deus, se nós estamos falando pelas Sagradas Escrituras que estão em nossas mãos, se nós estamos aconselhando, se nós estamos exortando, se nós estamos consolando conforme as Sagradas Escrituras nos dizem que nós devemos fazer. Porque assim, Jeremias nos ensina a não falar pelas nossas próprias palavras, mas falar pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o ministério profético de Jeremias,
havia sido preparado antes do próprio nascer. E o interessante é que nós vemos nas Sagradas Escrituras um outro servo de Deus com um chamado semelhante. Nós vemos uma aplicação parecida na vida do apóstolo Paulo. Gálatas, no capítulo 1, do 15 ao 16, vai dizer assim, quando, porém, alguém me separou, antes de eu nascer, ele me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem pertença, não consultei com carne e sangue. Meus irmãos, você tem compreendido para aquilo que Deus planejou na sua vida? Você tem entrado naquilo que Deus tem preparado na sua vida antes da fundação do mundo? Deus tem um projeto para mim, Deus tem um projeto para vocês, Deus tem um projeto para todos nós. Deus tem te chamado, Deus tem te convocado, Deus tem soprado aos teus ouvidos, Deus tem usado irmãos em Cristo para poder te exortar, para poder te orientar, para que você entre naquilo que Deus tem te chamado. E o que nós temos respondido ao Senhor? Nós temos entrado naquilo que Deus tem nos chamado, ou nós temos resistido? Nós temos parado o que Deus tem desejado fazer em nossas vidas. Aqui nós temos dois homens de Deus que ficou escrito na história, e hoje nós temos em nossas mãos o seu testemunho, o seu relato. Nós temos o testemunho do profeta Jeremias, nós temos no Novo Testamento o apóstolo Paulo. Eis que foi planejado para eles antes da fundação do mundo. Deus tinha um propósito para eles, e eles entraram naquilo que Deus havia preparado para eles. E se hoje nós estamos aqui, é muito dos esforços do apóstolo Paulo, que como Jeremias, profeta, servo do Senhor, ao cumprir a sua missão, foi perseguido, ao cumprir a sua missão, foi espancado, ao cumprir a sua missão, foi difamado. E você, meu irmão, você está pronto para esses desafios que é servir o Senhor Jesus? Ou talvez você tenha se abalado, talvez você tenha puxado, talvez você tenha enfraquecido, somente porque um irmão da igreja não tenha atendido a sua expectativa, ou talvez o louvor da igreja não tenha atendido a sua expectativa, ou talvez o nosso pastor não tenha suprido a sua expectativa. Você ainda nem passou por 1% do que os servos de Deus que estão relatados na minha e na sua Bíblia sofreram. E você e eu, talvez nós estamos dodóizinhos, nós estamos constrangidos. O Senhor nos pergunta nessa noite: cadê os meus Jeremias? Cadê os meus Paulo? Porque eu tenho planejado algo profundo. Eu conto com eles na minha seara, para que eles preguem o meu evangelho com fidelidade, para que eles preguem o meu evangelho nas escolas, para que eles preguem o meu evangelho no trabalho, para que eles preguem o meu evangelho nas praças, nas ruas, para que eles preguem o meu evangelho aonde eu os colocar. Mas nós ainda nem começamos a ler a palavra. Se nós ainda nem começamos a conhecer o nosso Deus através das Escrituras reveladas, o que nós poderemos fazer ao nosso Senhor? Se eu não me disponho a aprender a palavra de Deus, os seus estatutos, os seus desígnios, o que eu tenho para falar? Eu tenho para poder falar aquilo que está no meu coração? Não fale, cala-te. Não fale a ninguém nada que está no seu coração. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não sabe aquilo que Deus tem para nós nesses dias, não fale nada. É isso que o Senhor tem para nos falar essa noite. Porque tem um grande povo falando que faz parte do meu povo, falando que faz parte da minha igreja, falando que eu não falei, fazendo
serviço. E o Senhor nos convoca, nos chama com amor. O Senhor, ontem o Senhor me deu uma palavra para que eu pudesse ministrar aos jovens. O Senhor nos diz nessa mesma noite o que o Senhor um dia disse à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, e quem abrir a porta eu entrarei e cearei contigo. O Senhor deseja que nós venhamos fazer parte da igreja genuína. O Senhor nos chama para que nós venhamos ser crentes verdadeiros. O Senhor nos chama para que nós possamos entrar nesse lugar. O que nós precisamos entender, meu irmão, talvez você não tenha entrado nesse lugar porque talvez você não se ache capacitado, talvez você não se ache habilitado, talvez você não se ache preparado, talvez você esteja se achando como Jeremias se sentiu naquele dia. Jeremias diz ao Senhor: Senhor, eu sou como uma criança, Senhor, eu sou como um jovem, como eu poderei falar ao teu povo? Eu nada sei, eu não estou preparado, eu tenho medo. Como eu enfrentarei Judá? Como eu enfrentarei esses homens e essas mulheres de coração duro, de dura serviço? E o Senhor nos diz nessa noite: se entregue a mim, se renda a mim, e eu te capacitarei, e eu te prepararei, eu colocarei a minha palavra na sua boca, eu te encherei de intrepidez, eu te encherei de ousadia. É eu que vou fazer na sua vida, é eu que vou te treinar, é eu que vou te capacitar. Eu só preciso que você esteja disposto. Eu só preciso que você não entregue menos para mim do que você entrega para o seu patrão, João Paulo. Você não pode entregar menos para Deus do que você entrega na Vale. Você, irmão, não pode entregar menos para Deus do que você entrega para seus clientes. Você não pode fazer menos para Deus do que você faz para a sua família. Você não pode fazer menos para Deus do que você faz para os seus filhos. Quanto tempo nós temos meditado na palavra? E o Senhor nos diz: medita na minha palavra de dia e de noite, de dia e de noite. E você e eu, nós estamos brincando de ser crente. Você acha que vindo aqui, ouvindo 40 minutos de palavra, você vai se tornar um crente vivido, um crente voraz, um crente aquecido. Meus irmãos, o culto que você vem aqui é para poder entregar, não é para receber. E o que você traz para o Senhor é para você cultivou no seu quarto segredo. Vamos ser crentes maduros, não vamos ser meninos. Os novos convertidos são bem-vindos em nosso meio e eles vão aprender conosco, mas nós temos que ser crentes maduros. O que nós estamos entregando na quarta? O que nós estamos entregando na sexta? O que nós estamos entregando no domingo? O que o seu filho está vendo você cultivar no lugar secreto? O que os seus filhos estão vendo você fazer em casa? O que o meu filho está vendo que o pai dele está fazendo em casa? Meu irmão, se você está com medo, mas se você tem convicção que Deus te chamou, posiciona, entra no lugar que Deus te colocou. Faça como Jeremias: jovens, não tenham medo. Jovens, não sejam tímidos. Jovens, se posicionem, ajam, levantam, se posicionem. Talvez você não tenha um pai em casa e uma mãe em casa posicionada, mas você tem um pastor. Se o seu pastor não é suficiente, busque um homem de Deus, busque uma mulher de Deus que você possa olhar e falar: uau! Lê 2, 3 horas de Bíblia, ora 1, 2 horas, faz devocional todo dia, dá testemunho na rua, cuida da viúva, do órfão, do oprimido. Se nós aqui dessa casa não somos
suficientes para te motivar a entrar nesse lugar no Espírito. Busca alguém que vai te ajudar a ir para o céu. Jovens, não tenham medo. Glórias a Deus. Jovens, não tenham medo. É o Senhor que nos capacita. Responda ao chamado. Se posicione. Fale: eis-me aqui, Senhor. O Senhor pergunta diante do profeta Isaías: a quem eu enviarei? Isaías levanta a mão: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Não sejam imaturos, jovens. Existem pessoas nesse lugar preparando um ambiente. Preparando um ambiente. Levante a sua mão e diga: eis-me aqui. O Senhor está com a sua mão estendida sobre nós. O Senhor está com a sua mão estendida sobre nós, para nos habilitar, para nos capacitar, para poder incendiar esse local. E nós estamos atrasando aquilo que o Senhor deseja fazer aqui nesse lugar. A mão do Senhor está estendida sobre um novo horizonte. Há pessoas nesse momento que estão indo para o inferno, porque quando ela olha para você, ela fala: como que eu vou na igreja dela? Como que eu vou na igreja dele? E se o povo da igreja deles lá foi igual ela? E se o povo lá da igreja lá foi igual ele? E o Senhor está com a sua mão estendida. O Senhor está pronto para poder perdoar os nossos pecados. Basta nós nos arrependermos, nos apresentarmos diante dele e falar: Senhor, me perdoa pela minha iniquidade, me perdoa pela minha falsidade, me perdoa pelo meu culto estranho que eu tenho oferecido para você há tantos anos, me perdoa pelas bobagens que eu tenho falado no meio do teu povo. Senhor, eu não vou falar do teu nome enquanto eu não abrir a minha Bíblia, enquanto eu não conhecer a tua verdade. Eu vou ficar aqui orando, jejuando e meditando. Eu vou ficar aqui orando, meditando e jejuando e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. Jovens, orando, jejuando, meditando na palavra. O Senhor quer se apresentar a vocês. E através da minha vida, através da vida do pastor Romeu, através da vida do presbítero Delvano, nós não vamos conseguir entregar para vocês quem é Jesus. Nós não vamos conseguir, porque é muito mais do que nós podemos. Nós deveríamos estar fazendo muito mais por Ele do que nós estamos fazendo. Então não deposite a sua confiança em nós, porque nós somos homens falhos. Nós vamos te decepcionar, nós vamos quebrar a sua expectativa. Confie no Senhor, medite na palavra de dia e de noite, medite na palavra de dia e de noite. Orem ao Senhor. Existe uma nuvem nesse momento que está sobre vocês, que está interrompendo que vocês venham entrar nesse lugar. Existe um céu de bronze sobre vocês que está interrompendo que vocês entrem nesse lugar. Rompam esse lugar. Comecem a orar sem saber orar. Comece a ler as Escrituras sem entender as Escrituras. Comece a jejuar, que seja um jejum da janta até o café da manhã, mas entregue esse jejum ao Senhor. Rompa esse céu de bronze que não quer que você chegue a Deus. Rompa. Igreja, ajudem esses jovens, orem por eles, jejuem por eles. Peçam a Deus por eles, para que eles não se percam no caminho. Pais, mães, invistam nos seus filhos. Se você se hesitar, se você parar, se você estiver cansado, fique tranquilo, Satanás não está. Ele está ao nosso derredor, para te tranquilizar, papai e mamãe, para te tranquilizar. Satanás está ao nosso derredor, ele está rugindo, ele está falando, para poder pegar o seu filho. E você está aí olhando para cima. E você talvez esteja incontente com o nosso entoamento. Talvez seu coraçãozinho esteja fechado para mim.
porque talvez você tenha sentido que eu tenho pegado no pé deles. Talvez você ficou sentido pelo jeito que o pastor Romeu falou, talvez com seu filho. Dê graças a Deus que tem alguém aqui nesse lugar que não está preocupado com a sua opinião e está lutando pelo seu filho. Porque nós queremos ver esses jovens no céu, e nós sabemos que assim que eles chegaram com Jesus, através da vida deles, eles podem alcançar 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100. Talvez em nosso meio esteja um evangelista aqui que possa alcançar uma multidão. E nós sabemos o Deus que nós servimos. Somente Deus pode conceder um ministério ao mundo. Somente Deus levanta profetas. Somente Deus levanta mestres. Somente Deus levanta pastores. Somente Deus levanta evangelistas. Somente Deus. Somente Deus pode habilitar homens e mulheres para que possam entrar nesse lugar. Não é por esforço de mãos humanas. Se você entrar nesse lugar pelo seu esforço, você vai cansar, meu irmão, porque você não vai alcançar o que você está esperando. Porque a vida de um pastor é regada de gratidão. A vida de um pastor é regada de ingratidão. A vida de um pastor é regada de cobrança. A vida de um pastor, o pastor é lembrado na hora da crise, o pastor é lembrado na hora da briga do casal, o pastor é lembrado na hora da confusão. E no dia do aniversário do seu filho, o convite não chega. No dia do casamento da sua filha, o convite não chega. Mas na primeira confusão, o céu fechou na sua casa, você viu um demônio na sua casa, em vez de você orar e repreender, não, chama o pastor, achando que ele é o Power Ranger vermelho. Sabe, meus irmãos, talvez você tenha buscado entrar nesse lugar, talvez você tenha buscado o ministério pela sua força. Irmão, para agora. Deixa Deus te chamar, deixa Deus te posicionar, deixa Deus te falar, eu te quero aqui. Você entra no lugar, porque no dia que vier aquela onda, você vai ficar de pé. Porque servir a Deus para quem não tem o Espírito Santo não faz sentido. Talvez você esteja aqui agora, jovem, talvez você esteja aqui me escutando, não faça sentido o que eu estou falando, e está tudo bem. Quem não tem Cristo, não faz sentido, irmão. Para quem não tem o ministério dado pelo Senhor, ser pastor não faz sentido. Ser evangelista, irmão, não faz sentido. Você vai sair na rua, irmão, falando de Jesus para os outros, os outros vão na sua cara, te afrontando, fazendo piadinha. Irmão, quem tem chamado de evangelista, quando alguém faz uma piadinha, você começa a orar pela pessoa. Evangelista, irmão, é agredido, é cuspido. O ímpio, toda a Bíblia da mão do evangelista, da mão dele está no chão. Irmão, fica tranquilo. Se você não foi chamado para isso, você não vai sobreviver. Irmão, não faz sentido você que não tem chamado de mestre e está se esforçando para poder ensinar. Você não vai sobreviver, irmão. Jesus não te chama para esse lugar, porque não faz sentido você ficar 2 horas estudando a Bíblia, a teologia sistemática. Irmão, se você não foi chamado, não faz sentido você ir meretado segunda-feira. É por isso que você não quer demais. Então, se você não foi chamado para isso, não peça para ensinar. Se você não foi chamado para ensinar, não peça para ensinar. Não assuma posição de ensino. Irmão, se Deus não colocou palavra na sua boca, não venda. Você não é profeta. Não vem com isso que eu te digo, o Senhor me fala. Para com isso, você está trazendo juízo para a sua vida. Para com essas bobagens. Vai ler a Bíblia. Vai ver o que você está trazendo para a sua vida. Vamos aprender aqui com Jeremias. Jeremias, como nós vemos, ele foi chamado pelo ofício profético, e isso pela clara voz de Deus. Foi Deus que chamou ele.
Não foi Jeremias que quis, não. E normalmente é assim: quem não foi chamado está todo espiritado, e quem foi chamado está morrendo de medo. Porque quem foi chamado tem reverência, quem foi chamado tem temor, quem foi chamado está preocupado, porque já entendeu o peso da glória de Deus, e preocupa: meu Deus, e se eu falhar? Porque se eu falhar com as ovelhas de Jesus, meu Deus, porque eu estou arrumando problema, é do dom das ovelhas. Mas o que não foi chamado, que está espiritado, quer inventar moda, e traz prejuízo, e traz dano para a igreja do Senhor. Jeremias falou, deu um passo para trás e recuou: Senhor, eu sou menino. Aí Deus falou: me chama não, eu sou menino, eu sou uma criança. Aí você vem e me chama para eu poder ser profeta. Mas o Senhor sabia o que eu fazia, porque era Ele que ia dar sustância, era Ele que ia fortalecer. Jeremias, ele estava assumindo um grande desafio, assumindo um pesado fardo de ser um professor entre o povo. Jeremias estava assumindo o fardo de ministrar diante do povo de Deus. Ele estava, só que Jeremias ele não estava na igreja, irmão. Aqui eu acho que hoje nós não vamos buscar ninguém. Vocês vieram sozinhos para cá. Jeremias ele foi ensinar um povo que não queria ouvir ele. Ele foi lá com o dedo na cara do povo que não queria ouvir ele. Sabe, você começar a profetizar para quem está vindo aqui é muito fácil. Ah, Jesus, penso que esse homem passou. Ele começou a ir diante de pessoas que ele tinha que exortar, que ele tinha falado: converte, desvia do seu caminho, está errado. A palavra do Senhor diz direita, você está indo para a esquerda. Abandona a idolatria, abandona a sua injustiça, abandona a sua avareza, abandona a sua arrogância, abandona essa língua maldita que não para de falar dos outros, abandona esse comportamento esquisito que fica arrumando confusão com todo mundo por causa de nada. Para com isso. E adivinha o que aconteceu? Jeremias apanhou, Jeremias foi preso, Jeremias foi afrontado. Jeremias passou, irmãos, um mau pedaço. Ninguém fez pix para ele. Ninguém. Pelo contrário, perdeu tudo que tinha. Aleluia. Jeremias, no decorrer da sua caminhada, ele coloca diante do Senhor que ele tinha duas coisas para poder superar: a sua inexperiência, pois toda criança, todo jovem é inexperiente. Amém, meus irmãos? Ele deveria enfrentar esse obstáculo. Mas, jovens, talvez você não esteja se posicionando porque você não sabe, talvez porque você ainda não entrou nesse lugar. Mas o que nós aprendemos com Jeremias é para você superar a sua inexperiência. É muito simples. Sabe como nós superamos a inexperiência? Em obediência. Irmão, se você não sabe, se você não entende, obedece. Se submete. Simples. Você entrou no lugar certo. Contra a inexperiência, obediência. Entra na obediência. Entra na submissão. Entra nesse lugar. A timidez era um outro obstáculo que Jeremias deveria superar. E a timidez de Jeremias, ela foi superada no decorrer da caminhada. Porque, como nós falamos, quem nos capacita, irmãos, quem nos habilita é o Senhor. E o Senhor, contra a timidez de Jeremias, ele o revestiu de autoridade.
Jeremias foi revestido de coragem. Jeremias, ele foi revestido de intrepidez para dizer aquilo que o Senhor colocaria na sua boca. Sabe, meus irmãos, entra no lugar que Deus mandou você entrar. Só entra, que o Senhor vai fazer na sua vida. Se submete. Se você não entende, obedece e entra no lugar. E Deus vai vir, Deus vai trazer. Porque Deus não vai te encher de coisa, sendo que você não vai usar. Então vamos aprender com o Senhor. À medida que nós vamos caminhando, o Senhor está falando assim: anda, eu vou entregando. Ele está andando, eu vou entregando. Ele começou a obra, eu vou mandar o tijolo. Ele começou a obra, ele está andando, ele usou o tijolo, eu vou mandar mais areia, eu vou mandar mais cimento, eu vou mandar a ferragem, eu vou mandar o azulejo, eu vou mandar a tinta, eu vou mandar o telhado. A obra de Deus, meus irmãos, é assim. O Senhor não vai ficar te enchendo de coisa, você não sabe nada. Começa a movimentar, começa a andar. E o Senhor vai falar: ela foi lá onde eu mandei ela ir, ela foi lá no hospital, ela visitou o irmão, eu coloquei no coração dela, eu comecei a incomodar. Vai lá no hospital, vai lá visitar a minha serva, vai lá liberar uma palavra na vida dela, vai lá falar que eu amo ela até ter esquecida. Aí você foi, aí na hora que você chegar lá, o Senhor te dá algo novo. Aí você chegou lá, o Senhor libera uma palavra para você poder ministrar na vida dela. O Senhor te dá uma estratégia para você fazer uma oração. Depois que você está lá, o Senhor libera para que você possa orar sobre ela e ela ser curada. E foi à medida que você foi começando a andar. O Senhor coloca no seu coração, de repente nada, você está lá lavando uma louça, o Senhor fala assim: para de lavar a louça. Você fala: que coisa estranha. E o Senhor fala assim: vai lá na praça. Você fala: e na praça? Que pensamento estranho. E você começa a achar que aquilo vem de Deus, você começa a orar, e aquela impressão começa a ficar mais forte, e você vai na praça. E quando você chega na indo para a praça, você vê alguém, e seu coração começa a disparar, e você começa a orar em línguas, e você já começa a querer chorar, e você vai chegando perto, e você fala para a pessoa: olha, eu estava lavando a louça, o Senhor falou para mim vir aqui, e quando eu te vi, meu coração disparou, e eu não sei o que eu te falo, mas o Senhor mandou eu vir aqui, de repente vem. E você libera. E a pessoa já cai em prantos, e ela começa a babar, e você fala para ela: você quer aceitar Jesus? E ela fala para você: eu era crente, eu era da Assembleia de Deus, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, você começa a chorar com ela, e você abraça ela, e você libera na vida dela. E é assim que a vida acontece na vida do crente. A vida do crente é mais do que vir quarta, sexta e domingo nos cultos, irmãos. Faz alguma coisa. Aqui, irmãos, é o lugar que você vem entregar seu culto ao Senhor. Aqui é o lugar que você vem amolar suas espadas. E o que você está fazendo depois que o culto acaba? Qual lugar você está entrando? Aqui você está se disponibilizando. Que o Senhor nos ajude. Sabe, meus irmãos, nós temos na Bíblia, em Êxodo 6,30, nós temos um homem que passou a mesma situação do que Jeremias. A palavra vai dizer assim, ó: respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá o faraó? O maior profeta de todos, Moisés, o profeta mais estudado pelos judeus, de maior peso. Ele virou diante do Senhor e falou: Senhor, eu acho que você não está bem, porque como pode o Senhor querer me enviar? Eu estava lá no Egito, eu tinha todas as ferramentas, eu era príncipe, e eu tive que sair do Egito
pastor de ovelhas era profissão abominável. E hoje eu estou aqui no deserto, de dia, queimando no sol, à noite morrendo de frio. E o Senhor vem até mim e me pede para que eu volte no Egito e confronte o Faraó. O Senhor não deve fazer. Irmão, eu nem sei se eu pensaria nisso que Moisés pensou. Eu falaria para Deus: você está doido, você está precisando de um psicólogo, Deus. Você vem me buscar. Sabe, irmão, nós subestimamos Deus. Nós subestimamos Deus. E Deus pega aquele homem que a Bíblia fala que era um homem de língua pesada e faz desse homem um grande líder, que sai com o povo do Egito, entre homens, mulheres e crianças. Historiadores se divergem entre 2 milhões a 3 milhões e 400 pessoas, para ele poder governar sobre essas pessoas. Sabe, meus irmãos, eu e você, nós não podemos ficar com medo. Nós temos que entrar naquilo que Deus tem para nós. O Senhor veio aqui nessa noite para poder nos encorajar. O Senhor não veio aqui nessa noite para nos acusar. O Senhor veio aqui nessa noite para nos exortar, para nos consolar e para nos edificar. Irmãos, profetiza. Para de inventar moda. Mateus, levanta sua Bíblia. Fique em pé. Levanta bem alto a sua Bíblia. Profetiza, irmãos. Abra sua Bíblia e profetiza. Essa é a palavra profética. Abra sua Bíblia e leia o que Deus tem para nós nesses dias. Qual é o conselho de Deus para nós hoje? Quais são as promessas de Deus para nós? Para de ficar falando para os outros que Deus vai ficar dando carro, vai dando casa. Para de ficar falando bobeira para o povo. Profetiza. Não há nada maior do que a salvação. Não há nada melhor, não há nada que supere a salvação. Profetiza. Porque se nós aprendermos essa palavra, se nós começarmos a entrar nessa palavra, a nos submeter daquilo que nós não entendemos ainda, a obedecer, nós vamos parar de ficar procurando milagre. Nós vamos parar de ficar buscando os outros para poder ficar orando para a gente, para milagre. E nós vamos começar a passar a viver de princípios. E quem obedece traz bênçãos. O Senhor nos fala nessa noite, fala a mim e fala a sua igreja. Nós temos que abandonar os nossos pecados. Nós temos que obedecer a sua palavra. Nós temos que parar de negociar. Se você não está pronto para poder obedecer, não peça para Deus falar. Eu tenho falado isso para Deus. Eu ouvi isso por muito tempo. E isso voltou a ressoar nos meus ouvidos. Se você não está pronto para poder obedecer a Deus, não peça para Ele falar. Não peça para Ele falar. Eu ouvi por muito tempo isso, todos os domingos. E depois de 1 ano e meio, isso voltou a ressoar nos meus ouvidos. O Senhor começou a falar: olha, você está me pedindo algumas respostas. E se eu falar, você vai sair de um lugar de ignorância para um lugar de desobediência. E isso começou a falar nos meus ouvidos. O Senhor tem uma palavra para mim nos próximos dias, mas Ele já me orientou. Se você quer ouvir o que eu tenho para a sua vida, continue me pedindo. Mas se você não está pronto para poder obedecer, para de pedir para mim falar. Porque nós vamos sair de um lugar de ignorância para um lugar de desobediência. Se nós não estamos prontos para poder obedecer, não peça para Deus falar. Sabe, o Senhor quer fazer coisas nesse lugar. A mão do Senhor está estendida. O Senhor tem nos dado recursos para que nós possamos nos relacionar,
O Senhor tem nos abençoado com recursos para que nós possamos ter comunhão, para que nós possamos ter unidade. O Senhor tem nos dado recursos para que nós possamos dar testemunho para o mundo lá fora. E nós estamos pisando na bola. Vamos prestar atenção no que o Senhor quer fazer na nossa vida. Vamos nos render. Meus irmãos, eu agradeço imensamente a oportunidade. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Falou fortemente, algumas coisas foram vindo no meu espírito, em cima daquilo que nós tínhamos preparado. Nós conseguimos fazer a introdução da palavra. E glória a Deus por isso. O Senhor falou tremendamente comigo. Tremendamente. Eu amo meu Senhor. O Senhor me constrange diariamente. O Senhor me coloca numa sinuca diariamente. O Senhor me mostra o quanto eu preciso dele. O Senhor me mostra o quanto eu sou miserável. Eu falava para a Aline ontem. Falei, sabe, Aline, o Senhor não espera que nós sejamos perfeitos nesse momento, mas o Senhor deseja que nós venhamos avançar 1%. O Senhor deseja que nós venhamos ter pelo menos 1% de mudança. Que esse 1% de mudança mostre para o Senhor que nós estamos nos esforçando. O Senhor está cansado de ver nós cometendo os mesmos erros. O Senhor está cansado da nossa conversa fiada, da nossa oração mentirosa. Irmãos, nós devemos nos posicionar. E eu, quando careço da misericórdia de Deus, o quanto eu preciso que Jesus me ajude nos próximos dias, o quanto eu preciso que o Senhor me ajude como marido, o quanto eu preciso que Jesus me ajude como pai, o quanto eu preciso que Jesus me ajude como patrão, como líder, como servo, como irmão dos meus irmãos. Pensa num homem ruim, irmão. Eu não sei nem como é que o pastor me deixou pregar. Pensa num homem ruim, mas pensa num homem que já foi 300% melhorado por Jesus. Sabe, eu não entendo como é que Jesus foi me buscar. No começo da minha conversão, meus irmãos, a única coisa que eu pensava quando eu comecei a ler o Evangelho assim, Jesus vai me matar hoje. De hoje eu não passo. Porque eu ouvi a pregação e eu li o Evangelho, eu falei assim, Jesus, mas tudo que eu pode fazer eu fiz. E eu fiz bem feito. Mas vai me matar hoje. Eu acho que hoje o fogo cai no céu e vai me fulminar. Sabe? E na minha família, eles têm, quando está acontecendo um momento de confusão na minha família, e eles querem me atacar, a primeira coisa que eles falam para mim é assim: você parece com seu pai. E na última acusação que alguém falou que eu parecia com o meu pai, eu falei: eu sei quem eu sou. Eu sei que Jesus fez na minha vida, e eu sei que eu não sou como ele. Eu sei que nós temos muitas coisas para melhorar. Eu sei que nós temos que avançar. Sabe? O diabo está pronto para te acusar. Ele vai usar seu pai, ele vai usar sua mãe, ele vai usar sua irmã, ele vai me usar. Ele vai usar sua esposa, ele vai usar seu marido. Fica tranquilo, mas fica na graça. Fica na graça. Jesus é poderoso. Não acha que o Evangelho não é para você. Não acha que o ministério não é para você. Não acha que o dom que o Senhor entregou na sua vida não é para você. Irmão, se Jesus chamou assim, fica tranquilo. Sabe, irmão, tinha um homem pequenininho, eu já acabei, tá? Tinha um homem pequenininho, pastor, tipo o Senhor. Ele subiu numa arvinha. Ele subiu numa arvinha e Jesus vinha com uma multidão. Sabe, irmão, ele subiu numa arvinha porque ele era pequenininho, mas ele também tinha que esconder, porque ele era um homem muito ruim.
Ele era um homem que lesava as pessoas, sabe? Mas ele queria ver Jesus. E Jesus vai andando, um monte de gente achando que era digno dele. Ele chega diante dele e fala assim: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou comer na sua casa. Não, esse é o Evangelho da Graça. Esse é o Evangelho da Graça. Sabe, tem muita gente que se me vê aqui nessa porta dessa igreja, não vai lembrar. Porque no tempo da ignorância, eu fiz muita coisa ruim. Eu fiz mal a muitas pessoas. Mas tem muita gente que através da minha vida já chegou na graça. Quinta-feira, irmão, eu estava cortando o cabelo. E tinha um jovem de 19 anos cortando o cabelo do meu lado. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E de repente ele falou assim para mim: eu quero aceitar Jesus. E eu larguei de cortar o cabelo. E ele cortando o cabelo. Eu falei: sai daqui, barbeiro. Chamei um cara que era crente e coloca as mãos sobre ele. Você quer aceitar Jesus? Ele: eu quero. Então me dá sua mão. E vamos fazer uma oração de entrega na barbearia. Muita gente já foi me falando assim: esse cara mais louco. Esse cara mais chapado. E ele falou: eu quero aceitar Jesus. E você quer a prova disso, irmão? Ele tinha marcado um esquema com a menina no dia. Sabe, pastor? Ele tinha marcado. E passando um pouco, ele me liga, desesperado, agoniado. E ele: preciso falar com você, preciso falar com você. E eu conversando com o meu no telefone. E eu falei assim: peraí que eu já te ligo. Aí ele pegou o fone e falou assim: quem foi, meu irmão? Ele falou assim: sabe uma coisa? Eu tinha marcado um esquema com uma moça. Será que se eu for lá e fizer as coisas com ela, eu perco a minha salvação? Eu não vai orar. Sabe, irmão, o Espírito Santo entrou dentro dele, porque se ele não tivesse preocupado com isso, ele não tinha me ligado. Sabe, meus irmãos, ele não tinha, eu não sei o que ele fez, eu não sei se ele foi, se ele deixou de falar, fazer, não era da minha conta, mas eu sei que a misericórdia do Senhor é nosso com ele, e ele não teve paz de ir lá e se prostituir. Ele ficou incomodado e ele queria falar comigo, e eu não tinha o que falar para ele. Eu falei: cara, fala com Jesus, fala com Deus, vai orar, ele vai te ajudar. Bem-vindo ao mundo dos crentes. A vida do crente é uma crise. Amém? Bom, vai ser oportunidade.